A queda começa com a escolha menos e termina com as consequências. O capítulo 3 de Gênesis marca o momento mais trágico da história da humanidade: a queda do homem. Até ali, tudo era perfeito. Adão e Eva viviam em plena comunhão com Deus, no jardim que Ele mesmo havia preparado. Havia abundância, paz e liberdade. Mas no meio de tanta bênção, surgiu uma escolha menos e junto com ela, a tentação. A serpente, astuta, induziu Eva a questionar a bondade de Deus. Foi isso mesmo que Deus disse. E essa dúvida abriu a porta para o erro. Quando Eva viu que o fruto era agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, ela o comeu e Adão também. Naquele momento, algo dentro deles morreu. A inocência foi embora e a vergonha chegou. Eles se esconderam de Deus, costuraram folhas para cobrir a nudez, e pela primeira vez, cenaram medo. Mas o pior ainda estava por vir: o julgamento de Deus, expressado em 5 castigos que moldariam toda a história humana dali em diante. Deus não amaldiçoou o homem nem a mulher diretamente menos, mas a serpente e a terra foram amaldiçoadas por causa da escolha do homem. E cada castigo revelou que o pecado tem um preço alto. O que parecia libertador se tornou um fardo. O que parecia abrir os olhos, na verdade, cegou a alma. 2. Primeiro castigo. A serpente foi humilhada e amaldiçoada. A primeira a ser julgada foi a serpente. Deus não lhe deu chance de explicação. Ele foi direto e objetivo. Porquanto fizeste isso? Maldita és entre todos os animais domésticos, e entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. A humilhação foi completa. Se antes ela era uma criatura que se locomovia talvez com elegância e posição elevada, agora se arrastaria no chão. A serpente se tornaria símbolo de maldição. A expressão comerás pó significa derrota, submissão, queda. O ser que se exaltou agora seria pisado. Mas Deus vai além e declara inimizade entre a serpente e a mulher, entre sua descendência e a descendência dela. Aqui está uma das maiores profecias messiânicas da Bíblia. Ele te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Um descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente. A serpente não só foi amaldiçoada fisicamente, mas espiritualmente também. E desde então, toda vez que vemos uma serpente, lembramos da consequência da desobediência menos e da promessa de redenção. 3. Segundo castigo. A mulher sofreria com dor e conflito. A segunda sentença divina foi para a mulher: multiplicarei grandemente a tua dor na gravidez. Com dor darás à luz filhos. Teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. O pecado tocou diretamente a missão essencial da mulher: gerar e cuidar da vida. Antes, o parto poderia ter sido algo pleno e sem dor. Mas agora, a dor seria parte do processo de gerar a vida. Menos a bênção seria acompanhada do sofrimento. Toda vez que uma mulher sente as contrações do parto, a marca do pecado é lembrada. Mas não é só dor física. Deus também revelou um conflito relacional. Teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Isso mostra um desequilíbrio nas relações. O desejo da mulher poderia ser de controlar ou tomar o lugar de liderança menos. Mas o homem exerceria domínio. Não era esse o plano original de Deus. Mas agora haveria luta de autoridade, opressão, brigas, machismo, disputa menos algo que vemos até hoje. A consequência do pecado afetou não apenas o corpo da mulher, mas os seus relacionamentos. O amor agora teria que vencer a inclinação ao egoísmo, e o casamento teria que lutar contra o orgulho e o desequilíbrio. 4. Terceiro castigo. A terra foi amaldiçoada por causa de Adão. Deus então volta-se para Adão, e sua sentença é mais longa.
Maldita é a terra por tua causa. Com sofrimento comerás dela todos os dias da tua vida. Ela te produzirá espinhos e ervas daninhas, e comerás a erva do campo. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que voltes ao solo. O pecado não apenas afetou o homem, mas toda a criação. A terra que antes cooperava com Adão, agora resistiria. Se antes ele cultivava com alegria, agora teria que lutar contra o solo. Espinhos nasceriam onde deveriam crescer flores. O trabalho, que antes era prazeroso, agora seria cansativo, suado, frustrante. Essa é a realidade que todos enfrentamos. A luta diária para prover, sobreviver, conquistar, produzir. Nada é fácil. Tudo exige esforço. Deus não amaldiçoou o homem, mas o ambiente em que ele viveria. E essa maldição acompanha a humanidade até hoje. Isso nos mostra que o pecado nunca afeta apenas quem o comete. Ele espalha seus efeitos para o ambiente, a família, o trabalho, o mundo. A natureza geme por causa disso. O planeta, os ciclos, a economia, tudo sofre. O pecado desequilibra tudo ao redor. 5. Quarto e quinto castigo. A morte e a separação foram inevitáveis. Por fim, Deus declara: até que tornes a terra, pois dela foste formado. Pouco to ECP, e ao pó tornará. Aqui está o quarto castigo: a morte física. O ser humano foi criado para viver eternamente, mas o pecado abriu a porta para a morte. A Petty Dolly. O corpo humano começaria a envelhecer, adoecer e morrer. Essa sentença é universal. Todos morrem menos, porque todos pecaram. Mas a morte física era apenas uma parte. O quinto castigo foi a separação de Deus. Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden. Deus colocou querubins e uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida. O ser humano, criado para viver em comunhão com Deus, agora estava afastado. A separação espiritual foi a pior consequência. Estar longe de Deus é estar longe da fonte da vida, da paz e da verdade. E isso não apenas feriu a humanidade, mas criou a necessidade de salvação. A cruz de Cristo, séculos depois, seria a ponte para nos reconectar com o Pai. Mas ali, no Éden, foi decretado o exílio. O jardim foi fechado, e o mundo começou a sentir os efeitos do pecado.